Impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Vamos falar de esportes, é o bate-papo das manhãs com o Antônio Carmo. Tudo bem, Carmo? Bom dia, ótima sexta-feira. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolini, aqui um bom dia especial ao Santista, assim como você, William, que é Santista lá de Jacareí. Encontrei-me com ele quarta-feira na Catedral São Dimos, disse que nos acompanha todas as manhãs e é seu parceiro de sofrimento aí, defendendo as cores do Santos Futebol Clube. O Pelé não está mais aí para ajudar. Abraço para ele, para todo mundo aí que nos acompanha nesta manhã de sexta-feira. Bom demais, em pauta cheia nesta sexta-feira, vamos começar pelo Campeonato Paulista da Série A2, 12ª rodada. Antônio Carmo passou o fim de semana, faltam 3 jogos apenas para terminar a primeira fase. As duas equipes do Vale jogam fora desse final de semana. O Taubaté abre a rodada amanhã, às 4 da tarde, no estádio distrital do Inamar, em Diadema, contra o Água Santa. Parada duríssima e o Burro da Central pode voltar para a zona do rebaixamento caso não vença o seu jogo. E também o Grêmio Prudente vença o seu. O Grêmio Prudente só joga domingo contra o Linense no Gilbertão, às 10 horas da manhã. O São José, bonito na fita, 4ª colocação, 18 pontos, classificação encaminhada, pega o Santo André lá no Ramalhão, no Bruno José Daniel. Santo André que quer, briga pela classificação, ainda tem 14 pontos, é hoje o 9º colocado, e sabe que se quer classificar, precisa vencer a Águia do Vale. São José tá bem demais, vem embalado, não perde há um bom tempo e enfrenta o Santo André. Demais jogos da rodada: Ituano e Sertãozinho amanhã 6 da tarde, Juventus e São Bento domingo 10 da manhã na Javari, o Osasco domingo 4 da tarde recebe a Votuporanguense, o 15 de Piracicaba domingo às 6 da tarde faz o clássico com a Internacional de Limeira e domingo também às 6 na Fonte Luminosa, Ferroviária e Monte Azul fechando a rodada. E essa Série A2 aí, Antônio Carmo? São Bento pode cair matematicamente no domingo se ele perder para o Juventus, o que deverá ocorrer, e se houver uma vitória ou do Taubaté ou do Grêmio Prudente, ponto. Já está caído o São Bento, só falta oficializar, sim, botar o papel em cima, rebaixado, né? Do jeito que está, a última colocação é dele e ninguém tira. O Taubaté está fazendo um esforço aí junto com o Grêmio Prudente para acompanhar o São Bento, não ganham. Se Grêmio Prudente junto com a Inter de Limeira, a grande decepção do campeonato, maior o Grêmio Prudente, obviamente, que ainda não venceu. 8 empates e 3 derrotas. O Luciano Dias, técnico competente, chegou lá e já está 4, 5 jogos, só empatando, não vai para lugar nenhum. Eu vejo sempre assim, Nicolini, vai começar o campeonato, você faz aquele cronograma de jogos. Taubaté, vamos para o clássico do Vale em casa, se empatar tá normal, mas precisamos ganhar. Mas se empatar tá bom, perde é ruim. Vamos pegar o Água Santa fora de casa. Pode colocar aí a vitória do Água Santa, que é um time forte, que vem para brigar, não tem problema não. Aí a obrigação é dele, se a gente voltar com um pontinho, tá bom, né? Mas é claro que em casa ele falou, nós e Monte Azul, vamos ganhar. Aí empatou. Aquelas coisas todas que você faz, um cronograma inicial, que todo mundo tem que fazer, imaginando onde dá para você buscar pontos e tal. Então, nesse caso aí, tenho certeza que quando começou o campeonato, o Taubaté colocou na planilha, bom, vamos pegar a Água Santa fora, derrota, tá bom. Só que agora a derrota não pode estar bom, assim, né? Um empatezinho vai ser maravilhoso. O Água Santa, vice-líder, quebrou a invencibilidade do Ituano no domingo, na quarta-feira. É um time bom, chato de ser enfrentado, cheio de jogadores veteranos, rodados, um time bem cascudo mesmo. Jogo complicadíssimo para o Taubaté. Eu penso assim, Fael Júnior acerta o time, faz ali, fecha a casinha e deixa a bola com a Água Santa e vai especulando lá. Conseguir um golzinho, um empate, tá ótimo. Se perder, vai dentro de uma normalidade aí. Nesse momento, o Água Santa é bem favorito. Agora, o que você disse aí, se o Taubaté perder ou empatar e o Grêmio Prudente ganhar do Linense, que é outro time que está aí beirando o rebaixamento, só tem 11 pontos, o Linense está no desespero também para somar pelo menos mais 3, 4 pontos, a coisa vai ficar mais complicada. O São José pega esse Santo André, que empatou quarta-feira com o Taubaté no Joaquinzão, é um time mediano, o São José está bem,
fazendo uma boa campanha, invicto ainda sob o comando do Jorge Castilho, precisa melhorar o seu ataque. São José não tem um ataque eficiente, não. O centroavante não tem, entra um, sai outro, pouca qualidade. É diferente, por exemplo, do Taubaté, né, que tem 3, 4 jogadores lá de frente, que são jogadores que fazem gol, Maranhão, Romarinho, Macário, Luan Santos. São José só tem o Clecione e mais ninguém. De atacante ali, entra um, entra outro, e a coisa não resolve. São jogadores de meio campo que têm dado um suporte maior. São José vai precisar, classificando, se tem que olhar para o lado ofensivo e ver se arruma aí uns 2 ou 3 atacantes para inscrever para a segunda fase do campeonato. Antes disso, precisa somar pontos, né, Nicolini? Ele tem 18. As últimas edições do Campeonato Paulista mostraram nesse sistema que o 8º lugar entrou com 22 pontos, mas 21 esse ano deve dar por conta dos muitos empates que estão aí. Então São José, em 4 jogos que restam, precisa de mais 3 pontos, uma vitória. São 2 jogos fora e 2 em casa. Nada melhor do que já consumar isso aí domingo. Pega o Santo André, que não é assim um bicho-papão, é um time comum no meio do campeonato, só que jogando em casa ainda, brigando pela vaga, vai ser também um adversário complicado. Outro detalhe, né? Jogo domingo, 10 da manhã, Nicolini, provavelmente com muito sol, gramado sintético do Bruno José Daniel. Vamos ver como é que se sai o São José. Rodada importante. Acabando aí, como você disse, esse fim de semana, Nicolini, restarão só 3 jogos para cada time. O campeonato está chegando ao final e as equipes têm que resolver o que querem da vida. A gente já cantou a bola no começo do ano, lá em janeiro, Antônio Carlos, que ia ser muito rápido, e está sendo. Já passou o carnaval e o campeonato termina na primeira semana de março, na sua primeira fase. E isso está chegando. Hoje já é 20 de fevereiro, o tempo urge e as equipes agora vê quem tem mais garrafa para vender, porque é o seguinte, a turma lá de baixo correndo do rebaixamento, a turma intermediária brigando para conseguir a classificação, e a turma lá de cima quer ficar bonito na fita para ter vantagens nas próximas fases, jogar a decisão em casa, né, jogar a última partida do quadrangular em casa, poder decidir e tudo mais, bota aí 10, 15 mil pessoas dependendo do estádio, isso ajuda muito numa Série A2 competitiva, como se mostra com times de gabarito e jogo duro, jogo pesado, como é a Série A2. Boa sorte para o Taubaté e para o São José, vamos acompanhar tudo de perto, tá bom, Carlos? É por isso que eu digo sempre, Nicolini, você não pode deixar para resolver as coisas na reta final do campeonato. Olha a tranquilidade do Ituano, do Água Santa e da Ferroviária. Bom, o que der para eles é o seguinte, ou vai ficar em primeiro, ou vai ficar em segundo, ou vai ficar em terceiro, quarto, dependendo dos tropeços, quinto lugar, mas já estão garantidos. Com 4 rodadas de antecipação, eles já sabem que estão classificados. Esse é o objetivo que todo mundo que vai brigar lá em cima tem. Porque você deixa, não, peraí, tem 2 jogos em casa ainda na antepenúltima e na última rodada, a gente ganha, resolve a questão, aí já entra pressionado, faca nos dentes, o adversário já vem também com os seus problemas, por isso que lógico, né? Todo mundo gostaria de estar no lugar aí desses 3 primeiros colocados, mas não é assim que o campeonato se desenha para todo mundo. É isso, vamos acompanhar de perto essa 12ª rodada. Vamos falar do Campeonato Paulista, meu querido Antônio Carmo, não sem antes passar pelo Corinthians, que joga domingo 8h30 da noite, mas jogou ontem à noite pelo Campeonato Brasileiro. Pegou o Atlético Paranaense lá no Paraná, naquele pasto que tá a Arena da Baixada. Tá feio, isso porque é gramado sintético, né? Não pode falar que é pasto porque o burro não come aquilo lá, nem a cabrita, meu querido Antônio, porque é plástico, né? E aí morre se comer. Mas tá uma desgraça o campo, né? O Santos falou mal pra Chuchu outro dia, mas como perdeu, os caras lá falaram assim, sabe porque perdeu, estão reclamando. O Corinthians ganhou, o Dorival na coletiva falou assim, não dá pra jogar aqui. É risco muito grande, risco de lesão, o gramado é péssimo, não dá pra jogar bola, e ninguém faz nada com o Mário Petralha, que manda na CBF. Mas o Corinthians não tem nada a ver com isso, foi lá, gol do Garro! Mais uma vitória, corintiano embalado, expresso, alvinegro, vai papando tudo e vai pro pau contra a Portuguesa, domingo 8h30, no velho Orlando Teixeira Duarte, o Canindé. Olha, quanta história, Portuguesa e Corinthians no Canindé. Português falou assim, podia mandar no Morumbi de repente, né? O São Paulo joga fora de casa, podia mandar no Morumbi, colocar aí 30, 40 mil torcedores, que a Portuguesa tem em São Paulo, e tão empolvorosa, Antônio Carlos. Portuguesa não chegava nas oitavas de final do campeonato há não sei quantos anos, uns 20. Sabe assim, uma coisa de louco, não chegava nessa fase do campeonato. Não. Acho que faz 3 anos chegou contra o Santos, perdeu nos pênaltis na Vila Belmiro, nessa mesma fase.
Foi 2022, 2023. Já mas jogar em casa não. Aí, casa... Nem... É que foi rapidinho aí. Agora é o seguinte, Nicolinho, para falar da vitória do Corinthians ontem, vê como são as coisas, né? Pênalti para o Atlético Paranaense aos 15 minutos. Vai o rapaz lá, joga o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, lá na ponta esquerda e rola a bola para cá. É só sair para o abraço, mas a bola foi fora, né? Perdeu o pênalti. Bateu muito bem, mas deslocou o goleiro do Corinthians de maneira extraordinária. O Hugo é um bom pegador de pênalti, vai se notabilizando por Discordo isso no time corintiano. Pênalti bem batido é o convertido, Antônio Carlos. Tem cara que dá um bico na bola, bate no goleiro, entra, né? Não, ele bateu bonito, rolou a bola e já saiu, só olhou assim com aquela displicência, assim, ó, do ladinho, assim, ó, e matou o goleiro. Só que exagerou e a bola saiu do outro lado. 5 minutos depois, vai bola cruzada, sobra pro Garro, ele acerta um belíssimo chute, faz o gol. Corinthians ganha, o Corinthians não tem o Yuri Alberto, tá machucado, machucou-se domingo, vai ficar aí um mês fora. Memphis Depay entrou, jogou, e a reclamação do gramado é muito pertinente. O gramado sintético é para estar bem, né? Se você para estar daquele jeito, deixa gramado natural, não precisa ter gramado sintético. Gramado sintético tem que fazer o que o Palmeiras está fazendo agora, trocando, está 2 meses com o estádio fechado para ter um novo gramado. O Atlético Mineiro também, o Botafogo cuidam melhor. Chapecoense, todos esses times com gramado sintético. O Corinthians reclamou com razão e ganhou o jogo, né? Acabou ajudando aí indiretamente o Palmeiras, que permanece na liderança do campeonato, passadas 3 rodadas agora, só na quarta-feira que vem é que vamos ter bola. E nesse fim de semana, então, atenções, todas elas voltadas para o Paulistão. Você falou aí de Corinthians e Portuguesa. Portuguesa resolveu também, para ter mais dinheiro, dividir os ingressos, né? Meio a meio, para Corinthians e Portuguesa. O Canindé vai estar lotado, lembrando os grandes tempos, vai ser bacana, e aí vai ser o jogo que vai fechar essa rodada de quartas de final. Quando entrarem em campo Corinthians e Portuguesa, eles já conhecerão todos os outros 3 times classificados, e Corinthians e Portuguesa com toda a sua história bacana, muito legal. Vamos para o jogo aí, a rodada começa amanhã já com São Paulo, né? É isso, meu querido Antônio Carlos. Deixa eu só mandar um abraço para o Nobile, grande corintiano e grande cozinheiro, tá devendo um jantar para nós, toda manhã ligado com a gente. Um abraço para o Nobile. Ele falou que tudo bem, pode vir aqui em casa, palmeirense, santista, e vai chamar o Alcides, que é São Paulino também. Pronto, aí tem um de cada time para não ter briga, Antônio Carlos. E vamos comer no jantar, tá bom? Aí não é motivo de discussão, certo? Ali as paixões clubísticas ficam de lado, a parte culinária é que mais interessa. É isso, um abraço para ele. Olha, amanhã, 6h30 da tarde, Bragantino e São Paulo no próprio da municipalidade, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. 8h30, jogo de fundo, Arena Barueri, Palmeiras e Capivariano. Olha o Capivariano aí. Estava na Série A2 anteontem, Antônio Carlos, jogando com o Parmeira, vale vaga na semifinal, tá com o burro na sombra, Série D ano que vem, bonito Capivariano, fazendo um belíssimo trabalho na simpática Capivari. Domingo, 4 da tarde no Jorjão, Novo Horizontino e Santos, jogo que abriu o Campeonato Paulista, o Santos ganhou por 2-1 na Bacia das Almas. E domingo, Portuguesa e Corinthians fecham essa fase, jogo único, Antônio Carmo, quartas de final do Paulistão. E aí? Depois de muitos anos, um time do interior fechou a primeira fase do Paulistão na liderança, foi o caso do Novo Horizontino, e agora tem essa vantagem contra o Santos. O jogo na Vila Belmiro marcou a reestreia do Gabigol no Santos, que fez gol, o Novo Horizontino fez 1-0, foi lá no dia 10 de janeiro, né? Parece que faz tanto tempo, mas não faz, porque o campeonato é muito rápido, esse torneio início aí do futebol paulista esse ano. E o Novo Horizontino, jogando em casa, né? O técnico Enderson Moreira, que já passou pelo Santos, falou o seguinte: a obrigação de ganhar do Santos, eles que têm história, camisa, então, tradição. Neymar está liberado para jogar mais do que 45 minutos, vamos ver, mas não acredito que entre jogando, né? Deve ir para o jogo, tem que ir também, pode só jogar na Vila Belmiro. E aí, o Santos vai precisar do Neymar. O Novo Horizontino está com um time bem arrumado, fez uma bela primeira fase, um jogo muito equilibrado. O Palmeiras, que só enfrentou o Capivariano 2 vezes na sua história, ganhou as 2, né? Tem que ganhar de novo. É o único time que tem a perder. Se o Santos perder do Novo Horizontino, se o São Paulo perder do Red Bull, se o Corinthians perder da Portuguesa, Nicolinho, você vai dizer, normal, pelo momento, as coisas assim, se o Palmeiras perder do Capivariano, fecha o Palestra Itália e volta daqui 6 meses, tá certo? Com técnico, time, tudo novo. Não pode. A obrigação absoluta. E sem menosprezo ao Capivariano, que vai lá como franco atirador,
Se perder de 4-0 tá bom, se levar para os pênaltis e perder tá ótimo, se conseguir ganhar, então, feriado uma semana em Capivari. Obrigação total para o Palmeiras, jogo de risco, porque se ele não ganha, fica muito feio. Tem que ganhar esse jogo aí e passar para a semifinal. Red Bull e São Paulo, um jogo bem equilibrado. O Red Bull tem chance nesse momento de ganhar do São Paulo, que cresceu nas últimas rodadas, né? Time que vinha tropeçando muito e agora vem conseguindo bons resultados, boas vitórias, equilibrou o confronto por conta desses seus últimos bons resultados conquistados aí. Vamos acompanhar. Expectativa aí para bons jogos, para a gente conhecer os 4 times que seguirão na briga pelo título. É isso, hein? Olha, eu vou querer assistir esse Portuguesa e Corinthians com 2 torcidas em São Paulo, uma frescura, entre aspas, né? Tem suas razões, Antônio Carlos, de ser torcida única, de ser não sei o que, hora de arrumar isso aí, né? Entristece né, o futebol, e você fala assim, meio a meio, e a torcida portuguesa vai lotar a parte dela, é do Corinthians também. E o Canindé é um dos estados mais gostosos que tem para assistir futebol, eu conheço, você conhece, já tivemos lá, e para assistir jogo é uma delícia, ele é mais próximo, ele não é tão grande, cabe, acho que está liberado para 18 mil pessoas ou alguma coisa desse tipo, enfim. E vamos que vamos, Antônio Carmo, é decisão e eu acho muito legal a Portuguesa mandar na casa dela, torcida lusitana, tá em polvorosa, se passar segunda-feira tem promoção nas padarias de São Paulo. Aquela festa, e lá do lado tem aquela churrascaria, né? Que a fumaça, com aquele cheiro do churrasco vem ali para dentro do estádio, uma beleza. Antigamente tinha aquele café maravilhoso que era servido lá nas cabines, não tem mais, mas né, Portuguesa realmente é uma tradição e um charme. O Canindé seria fechado para ser demolido, trocado com essa SAF que assumiu a Portuguesa, mas aí acabaram mantendo do mesmo jeito, tá jogando lá a Lusa, chegou a jogar algumas partidas no Pacaembu no ano passado e agora vai ser mandante aí neste jogo, Portuguesa e Corinthians, de grandes histórias. Eu lembro de um jogo, não foi no Canindé, foi no Pacaembu em 1975, o Corinthians tinha trazido um goleiro do São Bento chamado Luiz Antônio, que era caminhoneiro antes, chegou no São Bento ali já com seus 20 anos e tal, e veio jogar. E acho que fez só esse jogo, o placar foi 5-1 para a Portuguesa, ele tomou uns 3 frangos lá, o Enéas fez uns 3 gols e ele nunca mais jogou. Né? São histórias interessantes aí, na época de seca do Corinthians, de 20 e tantos anos sem ganhar campeonato, a Portuguesa sapecou 5-1 no Corinthians. Mas teve um 5-4 do Corinthians na Portuguesa também, lá para 67 e tal, no Pacaembu. Que jogo maravilhoso, hein? Jogo espetacular, do tempo que esses gols saíam assim, em toda a partida, né, Nicolino? Era bom demais. E a torcida não era nem dividida, a torcida era misturada nessa época. Misturada, do 5-4 com o Pacaembu, 50, 60 mil pessoas, e aí ia ser aquela loucura. Eu não tenho dúvidas, boas lembranças, sem dúvida alguma, desse clássico maravilhoso. Boa sorte para a Portuguesa e para o Corinthians. Que bom ver a Portuguesa de novo brigando aí, aparecendo no cenário, um time de muita tradição e de muita camisa. Registrando aqui um abraço para o Edson, nosso companheiro lá de Roseira, que fala assim, já joguei no Canindé. A gente escuta cada coisa aqui no bate-papo, um abraço para ele. Bom, e o Chico de Paula, que lembra do bolinho de bacalhau que rolava nas cabines também. Era bom também, Chico! Também. Bom era demais, bom. Né? Portuguesa tirou, tá muito caro. Seguinte, tem um monte de decisão nos estaduais. Vou falar só do Carioca. Vasco e Fluminense, domingo 6 da tarde, o Vasco vai mandar no Engenhão. E Flamengo e Madureira, 8h30 no Maracanã, né, são jogos de ida, porque no Campeonato Carioca a semifinal tem 2 jogos, né? Meu querido Antônio Carlos. No Sul, já é o jogo da volta da semifinal, tá? Daí do Internacional já meteu 3-0 no Ipiranguinha e Erechim, vai cumprir tabela no Beira-Rio, que faz só uma festa, agora o pau vai comer na Serra, no Jacone, não é fácil ganhar lá, o Grêmio vai ter que vencer o Juventude, que empatou na Arena do Grêmio, meu querido Antônio Carmo, em 1-1, Juventude joga por uma bola e uma vitória. Vai estar lotado o Jacone, o povo lá, os jaconeiros gostam de futebol, ainda mais contra o Grêmio, viu, Antônio Carmo? E o Juventude caiu do Brasileiro ano passado, está tentando esse ano a recuperação. Vamos ver, fazendo uma boa campanha no Gaúcho. O Grêmio muito inconstante, né? Ele ganha um jogo espetacular daquele contra o Botafogo por 5-3, aí leva um baile do São Paulo, perde por 2-0, podia ter perdido de 5. No Campeonato Gaúcho, esse jogo ruim em casa, agora vai ter que buscar a classificação fora. Muito inconstante ainda o time do Luiz Castro, realmente está melhor. E lá no Rio de Janeiro, o Flamengo
e ontem perdeu na Recopa para o Lanús por 1-0, foi pouco, hein? O Flamengo está jogando nada, hein, Nicole? Nada. Não. Deixou o futebol no ano passado. E outra coisa, se no ano passado ganhava tudo, esse ano já perdeu 2 títulos, a Supercopa e a Taça Guanabara, que ele ganhou ano passado. E olha, jogar desse jeito aí contra o Lanús, não sei não. Semana que vem. Claro que ainda é muito favorito, né? Ganhar do Lanús no Maracanã com 60 mil torcedores, quinta que vem, não é tão difícil. Mas ontem, não fossem 2 gols anulados ali milimetricamente, impedimento, aquela coisa toda, era 3-0 para o Lanús. E não teve flamenguista que reclamou, assim, que achou que foi injusto, não. Reclamou do próprio time. O Flamengo ontem foi um arremesso. O Flamengo tem um time interessante, de vez em quando alguns jogadores aí. Tem o Paquetá lá, viu? Não sei se você sabe, um tal de Paquetá tá lá, né? Veio para ser o novo Zico do Flamengo. Caramba. Até agora não fez nada. O único gol que ele fez aí pelo Flamengo contra o Botafogo saiu de uma falta que não foi marcada. E aí tá lá. E Pedro no banco, entra o Pedro no segundo tempo, mas o Flamengo tá mal. O torcedor do Flamengo não tá satisfeito, tá reclamando muito. E ontem o Flamengo não jogou nada, uma partida medonha e perdeu só por 1-0. Por isso é que está vivíssimo ainda. Agora contra o Madureira passou pela Copa do Brasil, Nicolino. Quarta-feira sapecou 3-0 em cima de alguém aí. Tanto jogo que tem, o Madureira, bonito, né? Legal demais. Já garantiu a classificação dele. Quem? O Velo. Ontem. O Velo, nos pênaltis, né? Nos pênaltis. Isso. O Vasco até do Acre não tá bem, hein, Vascão? Ei, meu Deus do céu. Não tá, torcedor do Vasco. Quando a fase é brava. A fase é brava. Ó, o Vasco no basquete tá em último lugar no NBB. Vai ser rebaixado. No futebol, o pessoal não aguenta mais o Fernando Diniz. E o Vasco do Acre ontem. E olha aqui perde o Velo Clube. Quem estreou no Vasco ontem, Nicolino, foi aquele goleiro Bruno, que estava preso pelo assassinato, sei lá, aquela história medonha da namorada, da esposa, Eliane Samud, que não sei o quê. Eu não sabia que ele tinha sido solto, está na condicional aí, parece que faz 2, 3 anos já, e já era para ter jogado, sim. Não foi. Estreou ontem, jogou pelo Vasco, no empate 1-1. O jogo foi para os pênaltis, né? E ele nos pênaltis pegou 2 e converteu o pênalti dele. Só que os companheiros dele não fizeram nada e o Velo Clube foi lá e ganhou o jogo nos pênaltis. Passa o Velo Clube, vai adiante, eu não sei contra quem vai jogar, mas é o caso do Primavera. Dinheiro, exatamente. É a mesma coisa do Primavera. Um time que acabou de ser rebaixado para a Série A2, né, Nicolino? Vai jogar a Série D do Brasileiro esse ano, tem calendário. O Velo Clube, por conta do Paulistão do ano passado, olha, 400 mil, mais 800 para jogar a segunda fase, muito legal. O Madureira ganhou do Baré por 3-0. O Baré acho que é de Rondônia, né? E o Madureira que vai pegar o Flamengo aí nessa semifinal. Roraima. O Flamengo vai pegar o Madureira aí. Madureira que é a surpresa aí entre os 4, né? O Botafogo ficou fora e tá o Madureira. O Baré era da Loteria Esportiva, Antônio Carlos. Lembro também. Pode escrever aí. Lembra? O Baré era da Loteria Esportiva. Basquete, hoje, 8 também, né? da noite, Farmaconde, hein? Farmaconde hoje, tá bom? Hoje é 7h30, não é 8 não. 7h30 da noite, contra o Corinthians. Corinthians que ganhou do Mogi anteontem, apertadinho, mas ganhou. O Corinthians que tá coladinho com o São Zé, ou o São Zé coladinho no Corinthians, né? O São Zé perdeu já no primeiro turno lá no Parque São Jorge, no ginásio Vladimir Marques, e o São Zé ele tem 17 vitórias, o Corinthians tem 19. Então, o São José ganha hoje, ele aperta um pouquinho mais ali. São José é o 7º colocado, o Corinthians é o 6º. E o interessante, Nicolino, é que hoje São José dos Campos tem uma paixão pelo basquete que é muito legal. Que vem lá de Alberto Marçom, sim, lá dos anos 40, 50, passou por Josildo, Pedro Ives e tudo mais, e principalmente o professor Edivar Simões. Então, São José anualmente faz aquela Semana do Basquete, que vai ser iniciada hoje, e o homenageado será Marcelo Vido, um dos 5 expoentes do grande time bicampeão paulista e campeão brasileiro dos anos 1980 e 81. Marcelo Vido, Carioquinha, Nilo, Zé Geraldo e o Biratão, time do professor Edivar Simões. Marcelo Vido, não sei onde ele está morando, mas ele confirmou presença e vem, será homenageado hoje, nessa Semana do Basquete, que já faz alguns anos a Secretaria de Esportes, a Prefeitura de São José, protagonizam em São José dos Campos. Então, quem for ver o jogo, um belo jogo de basquete, NBB, São José e Corinthians, terá oportunidade, os mais antigos principalmente, assim como eu, que viram o grande time do São José, bicampeão paulista brasileiro,
do começo dos anos 80, de homenagear o Marcelo Vitor. Jogava muita bola, foi para a seleção. Naquele tempo não tinha bola de 3, Sírio, né? Era só de 2. Jogou no Sírio, no Monte Lírio, num craque de bola. Jogava muito. E no São José ele foi... Craque. Esse quinteto aí foi maravilhoso. É isso. Jogou no São José por 1 ou 2 anos aí e fez muito sucesso. O Marcelo Vido, que gostoso. Belíssima homenagem, aliás, belo evento. Parabéns aí para o pessoal que tem organizado anualmente essas homenagens para os grandes nomes do basquete. A Cidade Castade gosta e hoje vai ter bastante gente. É jogo bom na Farmaconde Arena para assistir pelo NBB. O São José, que é o 7º colocado, faz uma ótima participação nesta edição. Olha, por fim, um registro, hein? Amanhã, 3 da tarde, Comendador Souza, Nacional e Jacareí. Tá? Jogo vale pela quinta rodada da Série A4. Lá na Rua Comendador Souza, Campo do Nacional. Antiga Rua Comendador Souza, que mudou o nome para Rua Marquês de São Vicente, mas é o mesmo lugar. E como você disse, quer encontrar o Basílio amanhã, o pé de anjo do Corinthians, quer encontrar o César Sampaio, quer encontrar o Geraldão Manteiga, quer encontrar os descendentes do Milton Buzeto, quer encontrar o pessoal, vai lá que eles estarão lá, né? Conversando. O jogador nem olha muito, mas eles se juntam ali e é realmente um charme assistir o jogo lá no estádio do Nicolau Alaium, o estádio do Nacional, um dos fundadores da Federação Paulista. Muito legal. Boa sorte aí para o Jacareí do nosso amigo Augusto Ambrogi, que faz uma campanha mediana por enquanto, precisa somar alguns pontos fora aí. E do café. Passa a régua, Antônio Carlos. Tá bom por hoje? Acho que tá, né? Ufa, a pau tá cheio, hein, rapaz? Tem o menino do tênis. João Fonseca perdeu, Nicolino. Perdeu para um peruano, de virada. Não dá, vamos. Beleza, segue adiante. Vamos assistir a Olimpíada de Inverno, que está melhor com jogos de curling, com o patinador. Você viu um patinador brasileiro lá, sei lá como é que faz. Rapaz, lá ganhou medalha de ouro, né? Primeira medalha de ouro da história da Olimpíada de Inverno do Brasil. Bacana, né? Ficou muito legal. E foi na semana passada. Malha com chaleira, Antônio Carmo. O negócio que é malha com chaleira, aquela mistura. Aí você jogar malha, você jogar chaleira. E os caras vão lá. E com o rodo passando pano, rodo, limpando e vai. Esporte espetacular, é o curling. Vamos trazê-lo aqui para o Brasil. Um abraço, cara. Um ótimo fim de semana. Muito obrigado, Cláudio Nicolino, para você também e aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Excelente fim de semana, juízes, se cuidem, até mais. 8h44. Agora vamos saber como estão as condições das estradas e também das rodovias que cortam a nossa região aqui no Vale do Paraíba.